Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Investimente. Hoje a gente vai falar sobre fintech e como os empreendedores eles revolucionaram e reinventaram a forma de pensar as instituições de pagamento. Estamos aqui com a Letícia e o Lorenzo. Oi, pessoal, tudo bem? E Letícia e Lorenzo, se apresentem, contem mais sobre a trajetória de vocês, como que vocês chegaram nesse mundo da fintech e se apaixonaram por isso. E também uma curiosidade pessoal, se... Boa, muito prazer, pessoal. Sou Letícia, fundadora da FinScale. Nós estamos nos últimos anos transformando empresas em fintechs. Então, nós começamos nossa trajetória ensinando empreendedores a construírem seus produtos financeiros. Quando ainda a gente achava que fintech era ser um banco digital ou concorrer com os neobanks, né? Com Nubank, Neon, etc. A gente foi aprendendo ao longo dessa trajetória, especificamente na minha carreira com tecnologia. Então, nos últimos 10 anos eu vim construindo fintechs de diversas áreas. Então, já foram mais de 300 operações construídas, então tenho bastante a aprender ainda, mas muita coisa mudou nesses últimos anos. Então vai ser um prazer bater um papo com vocês. E a curiosidade? A curiosidade? Ai, meu Deus, é que eu sou uma pessoa... A curiosidade é que eu comprei uma moto recentemente. Boa curiosidade. Boa. Me pegou de surpresa. Bom, pessoal, acho que a minha deixa aqui é Lorenzo Zancan, sou head da América Latina da Charge Blast. Charge Blast é uma empresa americana, nossa sede é nos Estados Unidos, Nova York, opera no mundo inteiro, e eu tô na frente dessa operação local, né, que alguns países são minha responsabilidade, do México para baixo, e cada país, né, tem uma especificidade no mercado de pagamento, né, a Charge Blast é uma empresa que trabalha com prevenção a chargebacks, é um nicho bem específico do mundo de pagamentos, que trabalha a questão de combater a fraude, né, em transações de cartão de crédito, principalmente. Então, é uma diferença bem grande, né, na forma de atuar em cada um desses países. Faz 2 anos que a gente trouxe a operação para o Brasil, sendo sucesso. Não quero fazer um pouco de jabá aqui, mas a gente está crescendo bastante, né, com uma abordagem diferente, focando em tecnologia. E hoje a ideia, no meu lado, assim, é trazer um pouco do panorama de pagamentos global, né? Trazer um pouco o comparativo com o Brasil, falar um pouco de outros pagamentos que não sejam também cartão de crédito, falar de Pix, falar de outros aspectos regulatórios que a Letícia também vai falar bastante. Um fato curioso sobre mim é que eu sempre fui fascinado por mapas, por geografia, quando era pequeno. Uma longa viagem que eu fiz de carro com meus pais, eu acabei decorando todas as capitais do mundo. E aí eu uso isso até hoje como uma forma de conectar com pessoas de diversas culturas e geralmente é um belo de um quebra-gelo. Então, muito animado de estar aqui conversando com vocês hoje. Não valeu, tá? Você se preparou pra curiosidade. Inclusive... Tá bom, pô, não pensei, não achei que era sério. Já fez a sua parede com mapa? Cara, ainda não, eu tô em obra em casa, acabei de mudar, então tô falando com artistas que desenham mapas pra montar uma paredona só de mapas. Legal. Tipo, mundiais, né, coisas antigas e tal, pra ficar um cantinho meio Dos mapas. dos Legal. mapas, assim, no meu lado, no meu home office. Que eu recentemente acabei de conseguir uma mesa que sobe, uma mesa daquelas de stand-up desk. Legal, Então chegou ontem, tô conseguindo trabalhar finalmente, isso é tudo improvisado. Então, eu acho que ela também tá com obra também no escritório, né? No escritório, sim. Então ela sabe como é que é, né? A questão da obra Não é fácil. nunca dá certo. Não, dá certo no momento, mas, tipo, eles têm Desgasta. dificuldades no dia a dia aí de gerenciar essas obras, né? É isso aí. É isso. E eu acho que antes da gente mergulhar de fato nas questões específicas e operações, é importante a gente, vocês explicarem, no caso, cada um com a sua perspectiva, o que é uma fintech. Porque eu tenho a impressão de que ou a pessoa não sabe o que é fintech, ou acha que é só ligada ao banco digital. E tem um espectro muito amplo. Então, se vocês puderem compartilhar cada um sua visão, o que é uma fintech, né? É uma coisa que eu venho lutando há bastante tempo, justamente porque é um desafio as pessoas saberem explicar o que é. Então eu sempre penso que se um dia eu conseguir explicar pra minha avó o que eu faço, eu tô feita. Eu já desisti. Tá bem. Eu consegui, recentemente eu consegui. Mas o ponto importante é que qualquer negócio que tenha soluções financeiras embarcadas em uma operação,
a gente pode classificar como uma fintech. O lado ruim é que, recentemente, muitas coisas aconteceram em muitos tipos de fintechs. Tem fintech de pagamentos, tem fintech de créditos, tem fintech de antecipação, tem fintech dentro de uma empresa, empresas que nascem embarcadas. Você tem uma operação de seguro que é uma fintech. Então, é muito amplo esse conceito, né? Mas eu resumiria de uma simples forma. Toda empresa que possui uma vertical de tecnologia com serviços financeiros pode ser classificada como uma fintech. Não se limita a ser um banco digital, pelo contrário, até porque nos últimos anos a gente vê uma diminuição absurda de bancos digitais e muito mais operações financeiras específicas, nichadas, e enfim. Então, eu vejo muito mais como serviço financeiro embarcado. Que é por isso que, inclusive, acho que muita gente ficou também contra, com certo preconceito em relação à fintech, mas isso é para mais tarde, mas com esse termo. Então, houve uma certa disrupção no mercado para quem fala sobre sou fundador de uma fintech. Há um preconceito hoje em dia, justamente por entender que fintech é uma coisa só. Então, acho que a nossa luta é realmente deixar cada vez mais claro sempre, por isso que o projeto é incrível, da gente conseguir falar mais sobre temas complexos de uma maneira mais leve. É isso aí. Acho que definição ela já deu, né? Acho que concordo plenamente com o que a Letícia falou. Só um contexto que é importante também a gente falar é o histórico por trás. Por que tem tanta fintech no Brasil? A fintech, as startups nascem de problemas estruturais. É isso aí. Né? Então, elas existem para solucionar problemas que não estavam sendo solucionados pelos os players que estavam aqui anteriormente. O Nubank nasceu para solucionar um problema, né? Que os bancões tiveram que se adaptar. Hoje a gente vê toda a parte inteligente, tecnológica dos bancos, Itaú, Bradesco, etc., que foram muito puxadas por essa disrupção que teve em 2010, 2008, ali, quando veio o Nubank, né? Puxando uma nova leva de tecnologias. Lembra que quando eu consegui um cartão de crédito no Nubank, eu falei, cara, que maneiro, eu tenho um roxinho, pô, que massa. Eu não tô sendo patrocinado por eles, né? Só vou dar um disclaimer aqui. Então, tudo que foi evoluindo ao longo do tempo nasceu com esses percussores no mundo de pagamentos, né? E também de outras tecnologias digitais e financeiras que foram chegando para questão de nicho, né? Hoje a gente tem fintech que é especificamente nichada. A minha é uma muito, muito nichada, né? Mas tem coisas que, assim, que a gente nem sabe por que existe, né? Que não é meu mundo, né? O cara tokenizando, tipo assim, direitos de música. Como um investimento alternativo. Falei, cara, por que eu vou comprar um token de uma música? Mas eu não sou o público do cara. A galera que tá comprando isso é uma pessoa que precisa diversificar investimento. O cara já é muito rico e já tem muito portfólio. Então, tudo isso acontece com a criatividade, com a disrupção e por termos um ambiente, um ecossistema que é fértil para conseguir inovar. Né? Isso vem de problemas estruturais do país. Tem um ponto sobre isso também, que eu concordo muito, que é a descentralização de serviço financeiro. Então, por muito tempo, a responsabilidade de vender um ativo, de vender um serviço, de vender um seguro, um consórcio, o que quer que seja, era do banco. E aí a gente teve uma queda, né, de agências bancárias, os gerentes de banco que eram responsáveis por vender serviço também perdendo esses empregos. Ao mesmo tempo, as empresas continuam precisando e as pessoas continuam precisando de serviço financeiro. É extremamente desigual. E existe uma questão também muito importante, que é, além de cada fintech oferecer um serviço específico, como, por exemplo, hoje você tem uma fintech que parcela débito veicular. No caso da Zapay, do meu sócio. Tem uma fintech que vende parcelamento no boleto para viagem. Então, são serviços específicos que você não precisa atender o todo. Né? Você pega aqueles serviços que antes eram vendidos por únicas instituições e começa a distribuir isso, fazendo cada um o que faz de melhor. Então, até porque é muito mais fácil você ter um serviço financeiro, uma fintech hoje. Eu aposto que quem está assistindo aí tem 5, 6, 7 no celular. Porque você consegue abrir uma conta ou ativar um serviço financeiro de maneira gratuita e muito rápida. Você não precisa passar pela porta giratória e toda aquela coisa de ficar horas né, para contratar um serviço e contratar um serviço que você nem sabe para que usa. Porque você não tem como usar, você não vê aquilo. Hoje você acessa, você vê, tem um seguro aqui que eu consigo acessar com 2 botões. Né? Então, é muito mais acessível o serviço financeiro para as pessoas e eu entendo muito que essa mudança de comportamento traz muito o que as pessoas enxergam hoje como fintech, que é ter algo digital
de fácil acesso e que a gente consegue também atender essas pessoas que hoje, por exemplo, o músico, que foi por muito tempo desassistido por uma grande instituição, porque realmente não tinha como unir essas duas frentes, né? Então, acho que já trazendo um ponto relevante é que por muito tempo eu respondi, a fintech é concorrente de banco, né, contra um ou outro e tal. E eu sempre falo, cara, não, você tem uma complementaridade de serviço e de acesso, e que pode fazer com que a nossa economia seja movimentada. Então, esse é um ponto crucial, assim. A gente está aqui para ganhar junto e favorecer a nossa economia. Esse é o grande ponto. E é legal a gente pensar também, voltar atrás, você falou muito do ambiente Brasil, onde foi criada a fintechs, que, cara, é um ambiente que é super diferente no mundo todo, né? Até recentemente eu participei de criar um evento em que a gente trouxe advogados do mundo inteiro, justamente para explicar para eles como que é o ambiente regulatório, o ambiente que se desenvolveu as fintechs do Brasil. Cara, e você vê muito legal assim a evolução, a evolução dos bancos antes das grandes consolidações. Você tinha bancos mais que hoje não existe mais, Bamerindos, Nacional, enfim, Cruzeiro e outros bancos que existiam, foram todos consolidados pelos grandes bancos, né? Que no final, no começo lá dos anos 2010, 2009, 2005, a gente tinha ali 5, 6 bancos que dominavam toda a economia brasileira, né? E depois você vê, né, os primeiros fintechs aparecendo como correspondente bancário, se desenvolvendo, criando novas soluções para atingir um público que não tinha acesso a cartão de crédito, a serviço financeiro, né? Então você tinha lá investimento. Então as pessoas, né, porque na época também, quando apareceu o XP, depois apareceram outras coisas que foram se desenvolvendo e crescendo, né? E isso traz muito, né, o ambiente também de muita desconfiança, de corrupção, de problemas que o Brasil também favorece, também ajuda a desenvolver. Então, eu acho muito legal que a gente mostra isso para os estrangeiros, o quão fácil é abrir uma conta, o quão fácil é você ter um cartão de crédito hoje, o quão fácil é você ter acesso a uma fintech de câmbio, por exemplo, o quão fácil também é você também acessar esses serviços financeiros hoje, né? Hoje você até brinca nas pessoas que vão, que é a base da população brasileira, aqueles caras que estão vendendo bala no sinal, por exemplo, hoje eles têm maquininha. Você pode pagar com um Pix, isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Isso é inclusão, né? Inclusão, isso, a gente fala, é único no Brasil isso, né? Você tá no comércio informal na praia do Rio de Janeiro e você compra um mate na praia do Mateiro e o cara tá com ou com um QR Code do Pix gravado no negócio do mate ou com uma maquininha. Isso é muito legal. O estrangeiro, ele não consegue associar. Não consegue entender como é que foi feita essa inclusão. E tem várias camadas dessa inclusão que foi feita ao longo dos anos, né? O Pix foi uma das maiores mecanismos de inclusão e bancarização que a gente viu no mundo, assim, cara. É uma coisa que é estudada por estudiosos, universitários e tal, porque, de fato, é uma coisa que conseguiu trazer para um mercado informal para dentro da economia formal. Isso foi muito legal. Isso a gente é referência nisso. Né? A gente não se dá conta, às vezes, de, caraca, a gente acha isso normal. Eu pagar um café pra Letícia agora e o dinheiro cair na conta dela. Tem lugares que leva, sei lá, 2, 3 dias pra você mandar uma transferência, entendeu? E você leva isso por valores altos, né? Você pode comprar um apartamento, assim, entendeu? Você pode... Né, o meu apartamento mintada foi um Pix. Então. Você pode... É maluco. A gente faz operações de M&A que a gente faz um Pix um pro outro, assim, valores altos. E é legal quando tem um estrangeiro que a gente fala, não, nós vamos fazer aqui reunião aqui na sala, então o cara vai assinar e nós vamos fazer transferência de recurso agora. O cara falou, mas como assim? Peraí, aqui nos Estados Unidos demora 7 dias, 10 dias, 15 dias. Fora a quantidade de fraude também nesse processo que é humanizado, né? Você tem que levar o cheque e compensar, você só tem uma identificação, você não sabe se foi ou se não foi, sabe? É muita coisa que realmente surpreende o que a gente desenvolveu aqui e pensar que faz só 6 anos isso tudo. Exatamente. Muito rápido. E é um ponto que eu ia trazer também, que é a atuação ativa do Banco Central, né, em fomentar a tecnologia. Eu, quando falo com um americano, eu tenho dificuldade em explicar para o americano que o Banco Central, que é um órgão governamental, uma agência do governo, funciona como uma startup. Cara, como assim? Como é que eles são motivados ao quê? Qual que é o incentivo do Banco Central a puxar uma tecnologia? Qual que é a agenda do Banco Central? Eu não consigo influenciar o Banco Central porque dinheiro não é. Né? Porque eles têm a própria agenda. São basicamente legionários. Eles seguem aquilo que é um roadmap do Banco Central. Mas, é um órgão do governo? Qual que é o incentivo? Como é que eu faço negócio com o Banco Central? Como é que eu crio um modelo de
de incentivo que eu consiga trabalhar com os caras? Não sei. Até hoje eu não sei o que é o driver dos caras do Banco Central para puxar uma agenda que eu preciso, ou que eu preciso integrar com os caras, entendeu? É Complexo. O Banco Central faz uns 10 anos que ele começou com uma agenda de poder democratizar o serviço financeiro. Então ele foi muito nessa linha, né? Ele começou a ver esses primeiros desenvolvimentos tecnológicos e viu isso como, poxa, não é só tirar o brasileiro do informal, né? É também trazer o dinheiro para o formal e trazer também para você poder ter mais controle, arrecadação, mais evitar fraudes, reduzir esse tipo de problema. Então, trazer a população junto do regulador, do Banco Central, foi o que ele viu como, poxa, essa é a forma de democratizar o serviço financeiro e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, ele foi nessa linha. Então, você vê muito... É ideológico, né? Ideológico, totalmente ideológico. Ideológico. Por enquanto, continua assim, com uma agência reguladora, mas ainda bem independente, que tem que ser, que eu acho que tem que ser, essa é a minha opinião. Para continuar fazendo esse tipo de fomento, né, para você ver, o Pix foi desenvolvido completamente dentro do Banco Central. A gente tem ali também o Brex, também estão vindo dentro do Banco Central, que são soluções para democratizar e facilitar e também ter o seu controle ali do mínimo necessário para você não perder ali o valor do dinheiro, manter ali a economia rodando. Então, super legal. Às vezes a gente apresenta projetos de novas fintechs para pegar a licença do Banco Central e ele vê ali as primeiras coisas que eles perguntam para a gente e batem muito na tecla qual vai ser o impacto social para essa fintech no Brasil. Né? Então, eles estão preocupados com isso, sim. É por isso que também, quando eu escuto um empreendedor falar quero abrir uma fintech, eu sempre questiono, né? O que você quer fazer com isso? Porque também já passou de um lugar em que era o hype, né? Ou seja, quero abrir uma startup. Todo mundo pensava em fintech. Isso em 2020, 2021, onde tudo digitalizou, todo mundo normalizou essas startups, né, com facilidade de tecnologia também. O desenvolvimento também ficou menos custoso, digamos assim, então era mais acessível. E quando eu pergunto sempre sobre isso, existe um ponto todo mundo quer ser banqueiro, né? Então, por muito tempo quem ganha mais dinheiro é o banco, então se eu posso fazer isso hoje, por que não fazer isso? Eu tenho controle sobre transações financeiras e monetizar a partir disso, mas é que com a gratuidade também, depois de Pix, fica cada vez mais difícil selecionado, né? Quem são as empresas hoje? Qual que é o modelo de receita de uma operação de uma fintech? Porque não é igual. E tem uma operação, por exemplo, o modelo de receita de um banco digital é completamente diferente de uma fintech de crédito, é completamente diferente de uma fintech de antifraude e tal. Então, esse é o ponto, não deixa de ser uma empresa. Então, acho que não dá pra gente classificar como estou abrindo uma fintech, cara. Isso não é mais nada, isso não quer dizer nada. Isso quer dizer que você está abrindo um negócio que pode ser 1 milhão de coisas, né? Então, é a mesma coisa que dizer, estou abrindo um varejo. O que isso quer dizer? Então, acho que Tudo e nada, né? Tudo e nada. Então, acho que as pessoas, elas precisam começar a enxergar realmente que por trás de uma classificação de fintech, existe uma proposta de valor, existe uma dor que se resolve, existe um público que vai atender, não é geral. Não dá mais pra gente... Não faz mais sentido, na verdade, a gente entrar no mercado para concorrer com soluções financeiras que a gente não ganha por isso. Né? Você não tem mais essa de... antes que a gente tinha... tenho conta no banco vermelho, mas não tenho no laranja, e aí tudo que o vermelho me ofereceu eu vou fechar, e não tem mais isso, né? Você tem esse cross de produtos financeiros, assim, você não tem apego a nenhuma, né? Se uma te oferecer uma condição melhor, sei lá, no cashback do cartão de crédito, você vai nela. Se outra for uma experiência melhor no aplicativo, você vai nela. Então, é isso que a gente precisa pensar com quem tá querendo abrir uma fintech, ou enfim, realmente entender pra quê. O que você vai resolver? Como você vai se tornar principal para o seu cliente? E não precisa ser tudo. Né? Não é dizer, ele vai fazer Pix comigo. Não muda nada, né? Não muda nada. É isso mesmo. E já que a gente entrou no ponto do Banco Central, eu acho que tem uma longa questão aí sobre ser licenciado ou contratar um parceiro que faça isso. O que vocês veem, assim, na vivência de vocês? No sentido de se algum vale mais a pena, qual a lógica que segue nessa escolha?
Bom, aqui eu tenho minha defesa pessoal. É. Eu não acho que a licença ela deve ser o primeiro caminho de nenhuma empresa. Nenhum. Porque é caríssima. É caro, é um processo Moroso. extremamente burocrático. Vocês podem dizer ainda mais, não só a questão do quanto exige governança. Então, assim, não é. Por muito tempo a licença foi vista como vaidade, para preço, né? E aí é o que eu falo, pô, mas se eu for direto no Banco Central, eu vou pagar 3 centavos no Pix, se eu for num parceiro de base, eu vou pagar 90. No fim, essa diferença de centavos, ela não é proporcional ao que você investe em licença, em honorário, em tempo, em uma série de outras coisas. Tem Então não pessoas é também. E a pessoas. valuation ali, não vai ver. Aí, assim, tem uma questão que é, você está construindo um negócio para bancarizar a sua própria operação, para gerar receita para o teu cliente, para isso, você não precisa de uma licença própria. Se for pra vender. Agora, não, tô pensando em... Meu modelo de negócio vai ser infraestrutura. Meu modelo de negócio vai ser revender isso para um leque de empresas desse mesmo segmento. É outra tese. Então, eu penso muito na escala, né? E ainda assim, pensando na licença, eu sempre acho que tem as lições aprendidas, né? Então, assim, é muito mais barato você começar com um parceiro que já tem todos os KPIs, porque por mais que eu vejo isso muito, assim, por mais que a gente planeje tudo, é igual obra. Planejo tudo, sei como é, tem um engenheiro, tem um arquiteto, tem um blá blá. Beleza, na hora de colocar essa operação de pé, vai acontecer alguma coisa que você não tá esperando, porque você não sabe lidar com aquilo. Sim. Então, e principalmente porque ninguém sabe 100% como construir uma fintech. Ninguém sabe. Tudo muda o tempo inteiro, o próprio Banco Central. A gente estuda, somos entusiastas do tema, mas assim, tudo pode mudar amanhã. Então, eles mudam assim bastante. Muda bastante. Então, por exemplo, com inteligência artificial, gente, assim, eu falo que a gente já tinha problema com fraude, a gente já tinha problema com um monte de coisa. Com IA, é muito mais difícil. Então, assim, você tá sempre atrás. Sempre atrás. Então, não tem como a gente dizer, ó, tem esse script aqui que se você fizer esse passo a passo, você vai ter uma fintech de sucesso. Isso não existe. Então, não tem mágica. Por mais que hoje a FinScale presta consultoria para fintechs, a gente tem bons números e resultados nisso. Mas, assim, eu adoraria que fosse tão fácil quanto ter um playbook faz isso aqui que vai dar certo. Não dá. A gente sempre aprende com os nossos clientes. Eu tenho um cliente que é distribuidor de alimento. São 3 distribuidores de alimento. São operações completamente diferentes. E são da mesma indústria, o mesmo modelo, muito parecido assim, em termos de volume, mas a realidade é completamente diferente. Então, é isso que eu falo, assim, não existe um padrão. Acho que cada caso precisa ser estudado. Há quem prefira a instituição de pagamento por N fatores, aí eu acho que é fazer conta e entender modelo e tal. Mas eu sempre penso que é muito mais custoso você começar uma operação direto na fonte. Assim, você nem sabe lidar com isso ainda. Eu falo sempre com a galera que trabalha comigo, na parte de pagamento especificamente falando, é que do que adianta você ter e buscar esse caminho mais difícil se você não tem o básico em casa. Às vezes os caras querem, eu quero ter isso só por ter, ou para economizar alguns centavos Exato. numa operação que seja. Mas você tem a equipe de compliance para fazer o KYC dos teus clientes? Você sabe que você tem volume para fazer isso? Você quer chegar num ponto de... Eu falo muito, galera que trabalha comigo, sem falar a parte de Pix, mas falar da parte de cartão, é um preço bem... quero virar uma subadquirente. Sabe que você tem que ter 15 milhões de reais, né? Tipo, de calção para dar pra Cielo, pra GetNet, pra Adquirente, pra você conseguir, né? E é um processo super complexo, porque você vai ter que contratar pessoas para fazer o antifraude. Você vai ter... Não vale a pena. Não vale. Não vale a pena. O cara pensa, cara, vou ganhar dinheiro com isso. Não, se mantenha como um gateway de pagamento vinculado a uma subadquirente que já tem a licença. Você, óbvio, você tem que ser, mas estão me ferrando na taxa. Mas, cara, às vezes o custo que você vai ter operacional para montar uma subadquirente de pé é muito maior do que você está tendo com a taxa que você está passando para o seu cliente. Mas sabe uma coisa? Esse ponto é muito bom, porque assim, quando você não tem o conhecimento necessário, você acha que é só a taxa. Né? Então você pega os centavos e compara, mas é que o modelo de negócio é muito diferente, né? Então você tem que ter um compliance. Por quê? Qual é o risco que você está correndo? Quanto custa, por exemplo, se tomar uma fraude hoje, uma operação mal estruturada? Então, fora a reputação, fora muita coisa que pode acontecer de ruim. Então, quando a gente compara, até mesmo, gente, tem muita dificuldade das pessoas venderem o próprio projeto. Então, por exemplo, numa relação de parceria com um Banking as a Service, por exemplo, ou com uma subadquirente,
os próprios fundadores de fintechs não conseguem vender aquilo para a empresa. Então, eles vão chegar e falar, eu quero o serviço de Pix. Eu quero o serviço de pessoa física e jurídica. Cara, isso é uma infraestrutura, isso é um serviço que você liga e desliga. O custo disso vai ser padrão, é commodity. Agora, não, a gente tem um projeto que a gente vai escalar assim, que faz isso, eu preciso desse serviço para tal momento, tal. É uma relação de parceria. Então, é importante vender até para que a gente entenda, enquanto infraestrutura, o potencial daquele projeto, porque é uma sociedade. Você vai chegar e falar, bom, o que eu posso agregar para você? Cara, eu tenho todo um custo aqui de responsabilidade também. Então, eu tô assumindo uma responsabilidade por você e pelos seus clientes, que a gente tem que ser parceiro. Então, é difícil a gente classificar. Eu vejo muita disputa das pessoas que não têm conhecimento e falam, mas seu setup tá muito caro. Mas a mensalidade tá muito cara. Cara, sabe o que tá envolvido aí por trás? Então, beleza. Então, pega tudo que vai ser feito e faz você. É bem complexo. A gente já participou de algumas sessões de clientes, também já fizemos legal opinion de tamanho de impacto, né? De quebra de compliance, enfim. Exato. E o buraco é muito embaixo mesmo, é realmente complexo. Você tem um problema de compliance, ele tem um efeito cascata, que a gente chama ali, de você ir quebrando, né? Porque os seus parceiros financeiros têm relações com os Estados Unidos, tem contratos, tem que cumprir regras do FTA, tudo, do UK Bribery Act também. Então, tem várias regras de compliance que você tem que seguir no mundo inteiro, que ele dá um efeito cascata geral, né? Então, você ter um problema de corrupção, um problema de compliance em alguma ponta do serviço, você pode acabar tendo problemas com, sei lá, empresas americanas, questões de software, questões de outros serviços financeiros que são relacionados, GetNet, como você falou, adquirentes, outras pessoas na cadeia do fluxo ali do serviço que são impactados. Mas eu achei legal o que você falou, Letícia, sobre que não é só um serviço, mas uma infraestrutura, né? E isso tem que ter atrelado a um projeto do que você está desenvolvendo, que é muito do que você faz, né? Receber os empreendedores que estão querendo com uma ideia, trazer eles, desenvolver um modelo de negócio junto para entender o que a gente pode fazer, quais são os passos, né? Qual que é o ponto? Seria legal você contar um pouco do que você acha que são os primeiros passos, o que as pessoas deveriam fazer antes de, sei lá, iniciar um projeto desse, ou tá com uma ideia de fazer. Boa. E depois vamos seguir na... Eu acho que, assim como qualquer negócio, você precisa ter uma tese, né? Óbvio, o que eu quero fazer com essa empresa, com esse negócio. Você pode ter um belíssimo produto na sua cabeça, se você não tiver distribuição, se não tiver quem compre, se não tem nada. Então, eu sempre penso assim, antes de você me falar sobre o seu projeto, antes de você me vender o teu sonho, quem são os seus clientes? Você consegue ter 10 clientes para me dizer quem são? Eu posso conversar com eles? Eles vão comprar teu produto? Por qual motivo? E já aconteceu do cliente falar, tenho 10. Eu falar com os 10, cada um falou uma coisa completamente diferente. Pô, eu compraria por causa disso. Pô, eu compraria por causa daquilo. Eu falei, cara, esse projeto deste tamanho vai nascer gigantesco. Não é isso. Você tem que encontrar realmente distribuição. Então, por isso que eu defendo tanto, e a FinScale mudou muito de lugar quando a gente focou em empresas da nova economia mesmo, porque são nichadas e porque já existe um ecossistema. Então, eu pego o distribuidor que eu comentei, ele já tem fornecedor recorrente que conhece a marca, tem cliente que compra todos os meses, tem uma base de colaboradores gigantesca. Então, assim, você oferecer serviço financeiro para essa base faz muito mais sentido do que você pensar em ir para mar aberto para vender um serviço. Então, o que a gente normalmente entende da empresa é qual que é o caminho do dinheiro. Pô, eu emito boleto todos os meses, eu gasto 200 mil emitindo boleto para eu cobrar do meu fornecedor. Beleza. Eu pago folha. Eu tenho minha folha vendida pro Itaú que me paga 8 milhões. Peraí. Vamos olhar para todo esse caminho do dinheiro. E aí a gente entende como você pode dominar isso aqui. Porque, inclusive, como a gente estava falando, o próprio Banco Central incentiva esse movimento. Então, não há por que uma empresa que tem potencial não fazer. Principalmente porque eu tenho como transformar o que é custo em receita. Eu tenho hoje clientes, por exemplo, que tinham um custo de, assim, sem pensar em novos produtos, né? Porque, claro, quando a gente pensa na distribuidora, eu penso, o primeiro passo é mapa do dinheiro e entender quanto ela paga para o banco como cliente e ela sendo parceira do banco, quanto ela pode começar a pagar. Porque é a relação de distribuição, não é mais prestador de serviço e cliente. Aí o outro ponto é, como é que a distribuidora pode ganhar mais se eu for o banco dela? Porque quanto ela pede de venda se o cliente final que compra o produto for num banco tomar crédito para comprar dela?
não toma. Mas ela tem como amarrar esse fluxo. Então, ela tem como dizer que ela vai dar o crédito para aquele cliente por conta disso. Porque tem a garantia. Porque tem... Então, assim, eu estava agora numa reunião, inclusive, com um cliente nosso, que é uma construtora, que ele falou, olha, eu tenho uma pessoa que foi comprar comigo 3 casas e, assim, ele não estava conseguindo financiar em lugar nenhum, porque não tem essa aprovação, mas eu conheço ele desde que ele é uma criança. Eu falei que ele tem que comprar 3 casas, uma pro filho, uma pra filha, uma pra não sei quem, porque aí tem um apego emocional. Fiz um pacotão pra ele comprar 3 casas de mim e tal. Então, você viabiliza um negócio que resolve a economia e o impacto disso de uma forma que não precisa depender do banco para fazer. E o banco não tem o olhar, o banco não conhece esse rapaz da maneira como esse meu cliente conhece. Porque você olha para um birô único, que a maioria das empresas hoje que já dão crédito, você pega varejo, por exemplo, esse motor, essa política de crédito e o motor, eles não se retroalimentam. Então, eu tenho uma informação da Letícia hoje que, sei lá, um dia eu busquei o CPF dela e eu tenho informação. Se eu for lá 10 anos depois, a informação é a mesma. Porque as empresas têm essa dificuldade de criar suas políticas de crédito. E mudou completamente. Então, quanto é que as empresas deixam de crescer, deixam de ganhar, estão gastando à toa, sendo que elas poderiam ser os seus próprios bancos. Então, esse é o movimento, é olhar para o teu mapa do dinheiro e não pensar em, eu vou... A não ser que tenha uma tese muito disruptiva para você construir um produto do zero e ser, assim, revolucionário. Ou é fazer o que já funciona hoje, só que de uma forma mais eficaz. Como a gente estava falando do Nubank no começo. Assim, já era transferência, já era tudo que a gente já vivia. Mas era de uma maneira muito mais difícil. Então, houve uma disrupção no mercado e que esse é o caminho que eu acredito, assim. Das empresas empresas e empreendedores começarem a olhar para os seus negócios como um ecossistema. E pensar em o que eu vou oferecer para fazer esse ecossistema se movimentar aqui dentro com o serviço financeiro. E essa criação de ecossistema, ela vem muito de suprir uma dor. Sempre que vai criar um negócio... sempre pensando numa dor que existe no mercado e como eu vou solucionar isso. Quais dores vocês acham que existe na vida dos empreendedores que pode ser solucionado via fintech? Tem 1 milhão de dores, né? Eu falo muito de uma conversa que eu tenho com um mentor meu que é investidor, o Dani, que ele fala assim, cara, quer montar uma startup? Você pode montar. Mas só vem comigo para apresentar uma tese depois de você ter entrevistado umas 150 pessoas. Você tem que bater e estressar o problema e você vai pivotar no meio. Às vezes a pessoa vê um valor, mas não consegue entender como isso resolveria o problema. E já vi várias pessoas montarem startups e fintechs muitas vezes por resolver um problema próprio. Um amigo meu tá explorando uma tese agora de crédito porque ele é um criador de conteúdo, quis comprar uma casa. E aí, o banco pediu crédito pediu um monte de informação e não deu crédito para ele. Sendo que ele é um cara que tem dinheiro, criador, mas é uma fonte informal de renda, né? E também são perfis complexos, porque ele cresceu a maior parte da vida dele na Europa, então ele não tem histórico de crédito no Brasil. Entendeu? Então, como é que ele pega reportes de crédito, de statements e coisas americanas ou de fora e leva pro banco aqui? O cara não vai aceitar. Eu vou criar uma coisa que atenda esse tipo de demanda. Então, assim, as dores do dia a dia são, às vezes, o gatilho para você montar uma tese, uma startup e conseguir construir alguma coisa. Mas o que importa mesmo é você realmente validar se esse problema impacta mais pessoas. Aquela questão do TAM, né? O Total Addressable Market, que o pessoal fala muito no mundo de investimento. Isso aqui é uma coisa só para mim ou eu realmente consigo escalar isso? Porque é isso que um VC procura. Você procura algo... E quando a gente olha Brasil, por exemplo, é um mercado consumidor gigantesco. Né? Então, os números são muito inflados. Né? Então, a gente consegue entender, pouco a pouco, se aquilo que eu tô criando, realmente, eu consigo escalar e como eu escalo isso. Daí vai a questão de execução. E o Brasil está muito bem em relação à América Latina por causa da população, no tamanho do Brasil, né? A escalabilidade é gigantesca. A gente tem alguns clientes que estão nessa linha, né? Criou aqui no Brasil, cresceu, se desenvolveu, porque a escalabilidade é gigantesca, cresceu bem, aí começa, e a América Latina? Aí começa Chile, Argentina, Peru, Uruguai, e vai indo, porque ele já tem todo o modelo, a estrutura, ele só vai fazendo essa expansão internacional ali da atividade, legal. Porque cada país tem uma peculiaridade, né? Tem uma peculiaridade, esse é a questão. Esse ponto que eu queria chegar com você. O Brasil é muito único na forma de você rodar o mercado financeiro e o mercado de pagamentos e os arranjos todos. É isso. No meu lado, vou dar um exemplo que é só nosso.
parcelado, cara. O Brasil é o único país do mundo que oferece o parcelamento como uma coisa nativa. Desde que a gente entende, desde a época do Collor até antes, a gente já vê que os caras criaram uma forma de parcelamento e os caras criaram um modelo de receita gigantesco vinculado à antecipação de recebível. Entendeu? Hoje você ganha dinheiro com isso. Todas as superfícies ganham dinheiro. Você paga uma taxa para antecipar. E o risco é sua que você... Exatamente. Então, assim, o único lugar do mundo que tem uma coisa parecida é o México, que criou depois, que chama pagamento por cotas. Mas daí você explica para um gringo, quem que paga essa conta? Entendeu? Eu posso comprar, então, em 15 vezes e não sem juros? Onde está os juros? Entendeu? Então, isso é uma coisa muito específica do mercado brasileiro que quebra a lógica de uma série de operadores globais que querem operar aqui. Um exemplo, eu mesmo. Né? Eu vendo uma solução que não está adaptada ao mercado brasileiro para a questão do parcelamento. Porque eu quebro uma transação em 10 partes. E como é que eu vou alertar um risco de chargeback de uma transação se ela vai ser quebrada em 10 partes? Se o cara comprou, sei lá, uma moto que você comprou aí em 10 vezes, e o cara pede um estorno na 5ª parcela. E aí, estorna tudo, estorna mensalmente, estorna uma vez só, cada dia que a gente trabalha de uma forma diferente. Como é que eu faço? Entendeu? Cada um tem uma lógica, entendeu? Se quando você pede estorno, você quer receber o seu estorno inteiro, quando você pedir na 5ª parcela, ou a taxa que o banco vai te mandar o estorno cada mês. Tem uma diferença aqui. O estorno parcelado. Então, porque o estorno é muito mais complexo de você fazer do que você para provar uma transação. Muito. Porque, basicamente, a transação já foi clear, já foi settled, né? E você criar uma coisa reversa para você conseguir pagar. É super complexo. Seria legal aproveitar o gancho e você explicar um pouco o que é o chargeback. Cara, o chargeback basicamente é um mecanismo de defesa do consumidor, né? O que é? É um estorno forçado pelo banco. Todo mundo aqui como consumidor tem o direito, né, garantido por lei, de contestar uma compra. E vocês podem ter motivos legítimos de contestar uma compra, realmente comprei um negócio que me passaram a perna, não gostei e tal. Você pode pedir junto com o seu banco, ou você pode abusar do sistema e aproveitar as brechas e tentar ganhar o dinheiro de volta. Você imagina que o brasileiro faz muito isso, né? Então, esse mundo do chargeback ele é um mundo que são trilhões, são bilhões de transações aí que rodam, que são pedidos estornos e tal. O pessoal começou a abusar do sistema, né? Nos Estados Unidos muito forte, porque o pessoal tem cultura de não gostei, liga pro Amex me dá meu dinheiro de volta. Não liga pra Amazon pegar um negócio. Então, é muito cultural do americano o cara pedir chargeback por causa de comprar alguma coisa que não goste, né? Pedir o estorno. O que acontece no mundo do chargeback no Brasil é que o pessoal brasileiro segue também as deixas, né, dos americanos, né? E descobre, pediu chargeback na Nubank, deu certo, ganhei dinheiro de volta, vou fazer de novo. E vai começando a fazer. A gente chama isso de friendly fraud, fraude amiga. Né? Que são pessoas que não de forma não maliciosa, mas de certa forma sim maliciosa, começam a pedir chargeback. E às vezes o cara pede por acidente. Às vezes aconteceu com você já comprar uma recorrência, não saber o que é, aparecendo no teu cartão. O que é isso aqui? Não sei. Chargeback. E o impacto de um estorno forçado no cara que tá te vendendo é muito forte. Porque se o cara tiver um índice muito alto desses estornos, né, ele perde a conta de processamento. E aí ele tem valores retidos, ele tem multas. Porque quem meio que regulamenta essa dinâmica de pagamentos são as bandeiras de cartão de crédito. A Master e a Visa. E elas colocam limites para cada um desses índices de estorno que a pessoa pode ter. Se você passar do limite, você perde sua conta, você toma multa, você toma uma série de sanções. Né? Então a galera tem muito medo, né, de passar um pouco desse limite. E aí usa tecnologias como a minha, por exemplo, para transformar o que vai se tornar um estorno em um estorno proativo. Porque o reembolso normal não é penalizado. O que é penalizado é o chargeback efetivado dentro da adquirente. O caminho basicamente é esse.
A Gabi comprou um negócio, um livro na internet e não gostou, né? Ela vai dizer, não fui eu que comprei isso, vai dizer, qualquer motivo que ela tenha, ela vai ligar, mandar uma mensagem pro Nubank dela ou pro C6, o que for o banco que estiver usando, e aí, basicamente, eu quero abrir um procedimento de estorno forçado pelo banco, né? Uma contestação de compra que chama. É como se fosse um litígio. Você de um lado, o cara que tá te vendendo do outro. O que acontece? O banco da Gabi, né, o Nubank, vai abrir essa requisição e vai mandar para a bandeira. No caso da bandeira do Nubank, é o Mastercard, né? O Mastercard é o que conecta o banco do cara que vende, né, a loja, a livraria da que a Gabi comprou o livro, e o banco do cara que compra, no caso, o Nubank. E conecta o adquirente, que é o banco do cara que vende. Né? Então, o cara pode estar processando pagamentos numa GetNet, numa Stone, o que for, ou através de processadores de subadquirentes. Depende de como o cara estiver rodando a forma de pagamento online dele. E aí, o que acontece? O banco emissor manda essa requisição para a bandeira, e a bandeira ela direciona para a adquirente certa, que processou esse pagamento. Quando essa requisição chega na adquirente, né, a adquirente ela passa para a sub e chega na pessoa do comércio. O comércio obrigatoriamente tem que responder aquela requisição. Então vira um litígio. Eles vão pedir para você criar uma série de evidências que vão provar que você tá certo e a Gabi tá errada. Só que acontece, quem decide quem ganha e quem perde é o banco da Gabi. Então, o Nubank, na maior parte das vezes, se não tiver um dossiê muito bem montado de contra-disputa, vai dar ganho de causa para ela. Porque ela é cliente dele. É isso. Entendeu? Então, o que a gente faz? A gente pega dados dentro da bandeira Mastercard Visa, informa o cara que tem basicamente informa um alerta que essa transação vai virar um chargeback dentro de 2 dias, porque tem um delay no repasse da informação da bandeira para o adquirente. E informa a livraria da Gabi, a transação tal da Gabi vai virar um chargeback em 2 dias. Você pode entrar em contato com a Gabi para pedir para tirar o chargeback e resolver essa operação, ou você pode dar um reembolso pro ativo. E aí a gente informa o banco emissor que o chargeback já acabou, porque já foi reembolsado. Então, no seu caso, desculpa te interromper, mas no teu caso, então, é para inibir que a empresa perca essa conta. Exatamente. E aí, esse delay, como é que vocês imaginam? Vocês acham que isso vai ficar sempre com esse delay? O delay existe por default, assim, por padrão das bandeiras, né? Porque a transmissão dos dados, como são muitos, né? Ao mesmo tempo, não tem como. E também como a forma de trabalhar das bandeiras é diferente do Pix, não é? O settlement não é automático, né? Você tem que fazer uma autorização, tem uma authorization hold, então você consegue, nesse limbo, trabalhar a questão dos reembolsos, entendeu? Legal. Desculpa. O que acontece é justamente você evitar que o cara tenha índices muito, muito elevados e seja um cara delinquente. E aí você pergunta, quem que é o cara que tá preocupado com isso? Cara, todas as empresas hoje tipo um iFood tá preocupado com isso. Um Globo.com, um Globoplay, que é streaming, tá preocupado com isso. Eu tava no evento de risco na semana retrasada, em que a Globoplay tava lá falando que quando teve um evento de pay-per-view lá, que eles botaram do Popó tomou uma porrada na cara em 30 segundos. Todo mundo fez. Todo mundo chargeback. Todo mundo chargeback. Nossa. Porque, eu comprei esse negócio, eu paguei R$80 e não deu luta. Entende? Brasileiro, né? Então, Não é todo mundo brincadeira. olha por isso, entendeu? Todo mundo olha por essas questões comportamentais para evitar que os índices passem do controle, porque a bandeira vai lá e multa sem. E é engraçado, porque a bandeira vende esse dado, né? Vende essa solução e também te multa. Então eles fazem os dois. É isso, é isso. Então esse é meu mundo. Meu mundo é trabalhar com empresas de streaming, né? De recorrência, de assinatura, galera que tem muito volume e tá suscetível a ter um chargeback, né? E também pessoas com práticas de comerciantes um pouco mais agressivas aí, galera de alto risco, mesmo que trabalha na internet vendendo coisa. Então, esse é a questão do mundo de pagamentos que eu tô inserido, entendeu? Não, muito legal. Porque esse caminho do delay que ele tá falando é legal porque ele é uma sequência de contratos, né? Para você criar toda a infraestrutura ali da relação do cartão de crédito, banco, consumidor, adquirente, subadquirente, maquininha. E uma o consumidor. cadeia É uma cadeia. A pessoa não faz a menor ideia. Só acha que é só vou pagar na Apple Pay aqui e em 1 segundo tá aprovado. Não. Tem muita coisa por trás que consegue processar o pagamento que você tá... Tem que ter uma autorização. Naqueles 5 segundos ali, passa por toda uma cadeia. Faz toda uma cadeia que é super legal. E todo mundo ganha dinheiro, tá? E todo mundo ganha dinheiro. Tipo assim, se, por exemplo, a Letícia me vende um livro, né? E ela aceita cartão de crédito. O livro custa R$100. A Letícia vai ganhar, no final das contas, R$98.
Porque tudo que... Esses R$2 é tudo em taxa. É, tudo em E taxa. todo mundo que participa do arranjo recebe. Recebe. Então, isso. o processador cobra uma taxa. O cara adquirente cobra uma taxa. O emissor ganha dinheiro, que chama interchange. Né? E todo mundo ganha. Todo mundo E no final das contas, quem debita no final o valor real é o merchan vendendo na internet. É, o merchan na internet. E o legal é que cada um desses contratos, eles têm lá prazos para comunicação, né? Então, a bandeira tem um prazo para comunicar o adquirente, né? Às vezes até aí o adquirente tem um prazo para comunicar o subadquirente, depende do caso ou não. Aí o adquirente tem o prazo para comunicar a seguir o banco e aí voltar, que a informação ela vai e volta, né? Então, não é só uma questão de sistema, é uma questão de contrato, é uma questão de prazo contratual. E o mais fascinante é o papel das bandeiras, É. da Visa e da Mastercard. Eles têm um duopólio, basicamente, né? Uhum. É óbvio, tem a Max, tem o Elo também, mas não é muito... Não participa muito do market share que tem. E eles ganham um volume absurdo de dinheiro só sendo mensageiro, né? É só mandando requisição de A para B. Então, quando você tem... quando você pega o seu cartão de crédito, os primeiros 6 números chama BIN, que é o número de identificação do banco. Então, com esse número, você direciona para onde essa request vai ser mandada. E aí, o trabalho do cara é... Bateu, ó, a Letícia comprou alguma coisa. Ela tem dinheiro para pagar isso? Autorização. Então, a bandeira tem que pegar esse dado que a adquirente inicia, ela consulta a bandeira vai direcionar isso para o banco da emissora do cartão da Letícia e vai autorizar ou não a compra. Isso em 2 segundos. É isso. É muito rápido. isso. É muito legal. Muito legal. E isso é um negócio revolucionou muito, né? Quando os americanos inventaram o cartão de crédito, as bandeiras e tal. Tanto que até hoje, né? Aí vem brigas, né, com outros sistemas, né? Pix, né, assim, mas isso aí deixa no ar. É isso. Eu acho que é um ponto engraçado também, que no início você falou que uma pessoa pode ter várias fintechs no celular e só pensa muito no Bank, C6, no vermelho, no azul, todas as cores de... Mas tem aplicativos também, por exemplo, o Rappi. O Rappi hoje também é uma fintech. Né? Foge um pouco dessa noção ali clássica de que só de olhar essas instituições de pagamento com cores diferentes ali já só tem isso de fintech, mas ali tem infinitas, e aí entra a questão do serviço embarcado, né? Porque, por exemplo, Rappi, você entrou ali para fazer uma operação de delivery, aí você tem uma oferta de crédito, o iFood, você pediu um hambúrguer, daí ele te diz, quer pagar em 3 vezes? Poxa, num cenário como o nosso, em que 90% do brasileiro é endividado, e que tá com isso na palma da mão, é uma distribuição absurda. E aí o que eu acho mais interessante e magnífico desse trabalho é que as pessoas, elas têm pavor de banco, né? Então, você vai falar com uma pessoa que não é bancarizada, toque mais um banco digital. A pessoa fala, Deus me livre, não quero e tal. Só que se você diz, quer pagar daqui 90 dias uma experiência, é outra história. O serviço, a infraestrutura é a mesma. Eu conto a história da minha avó na C&A Pay, que é engraçado. Ela foi lá fazer o cartão e aí minha avó tinha cartão em todos os que você possa imaginar. Exato. E o pior, né? Eles faziam, não sei se faz ainda, né? Mas eles faziam você ir na loja pra pagar a fatura. Né? Nossa. Então, minha avó... O dia de ir no shopping. Não, tinha o tiazinho dela lá. Hoje é dia de ir na Renner. Vou comprar não, vou pagar. Não, vou comprar e pagar, tá? Vou liberar meu limite. Enfim. É meio cassino, assim, né? Lógico. Você fica colocando coisas lúdicas dentro da experiência de pagar alguma coisa. Exato. Aí nessa mesma experiência, ela falou, ontem fui na C&A, menina, agora vi que a C&A faz o que você fala aí na internet. Faz isso, que eles me chamaram. Falei, como é que foi? Não, eles me deixaram pagar em 60 dias, a primeira parcela. Eu falei, tá bom, vó, mas assim, sabe que não foi um crédito? Claro que não foi um crédito, eu vi que não tinha juros. Eu falei, não tinha. Beleza, como é que foi? A moça do caixa falou pra ela, eu te ajudo a baixar o aplicativo. Ou seja, a fricção que tinha de quer um cartão, as pessoas já quebraram essa barreira. Não precisa mais do cartão. Baixa só o aplicativo. Baixa o aplicativo, ajuda ali na hora. Com o Face ID já era. Você tem um banco
Só que tá disfarçado de um aplicativo de roupa. Uhum. E aí, realmente, ela não tinha feito um contrato de crédito. Eles realmente cederam 90 dias pra receber, mas se você atrasa um dia pra pagar essa fatura, aí você entra no contrato. Fora a quantidade de pop-up que fica. Que fica Compra te não sei o quê, vendendo. compra não sei o quê. Então, assim, com o CPF dela, na próxima vez que ela for comprar, ela vai colocar o CPF. Você tem tanto de limite. Quer? Óbvio, você sente que não é dinheiro. Uhum. Você sente que não é um cartão, porque é paralelo, é um limite pré-aprovado. É. Então, a experiência do banco, ela ficou muito mais atrativa para quem realmente consome. Porque no fim ela vai lá comprar a jeans que ela quer e ela tá com um contrato de crédito assinado, com as informações dela compartilhadas, com um aplicativo que a C&A consegue falar com ela lá na casa dela. Uhum. Então, olha o tanto de ativação, de experiência Sim. de banco, que antes o banco dependia de ir alguém lá pagar uma conta para falar, quer um precatório? Quer um... Não. Amarra muito Mas tem mais, uma questão moral e ética nisso também, né? Eu acho que é importante a gente falar porque a gente trabalha a inserir essas pessoas de mais idade no mundo digital, né? Elas são mais suscetíveis a cair em golpes, Sim. Total. né? E aí a experiência que a sua avó teve aí na CIA, beleza, ela soube lidar com isso, mas tem pessoas que não sabem lidar. Exato. E aí é um problema muito grande com a forma de pessoas se aproveitando da ingenuidade de uma pessoa mais idosa para endividá-las. Uhum. Isso é uma coisa muito normal no mundo que a gente tá hoje, né? Porque a galera vai ver, legal, pô, o aplicativo pagando 90 dias na frente e tal, mas no final das contas, isso não é uma coisa que esse ser humano, essa pessoa, esse idoso, tá acostumado a lidar no dia a dia, porque não é natural dele. A gente é nativo digital, eles não são. Aconteceu várias vezes comigo, eu tive que ensinar minha tia a pedir um estorno, um chargeback, porque ela foi ludibriada. Ela foi comprar a porra de um queijo na internet, que o queijo da canastra, não sei o que, de Minas, um kit de queijo. Quem disse que chegou o queijo, né? Ela comprou o queijo. E aí ficou debitando, sei lá, 50 reais no cartão dela, teve que cancelar o cartão. Daí elas ficam malucas, né? Porque ela não sabe o que fazer. Daí ela tem que ir lá no banco, no Banrisul, lá de Porto Alegre. Daí tem que falar com o No cliente do banco banco. que tem a portinha que rola. No final das contas, eles batem no banco pra tentar resolver. Não consegue resolver sozinha. Não. Daí depende do familiar falar e tentar resolver. E os familiares não têm muita paciência. Eu passei uma tarde resolvendo esse negócio da minha tia. Não E ela perdeu dinheiro pra caramba disso aí, porque ela não sabia o que ela tava fazendo. É. Então, todas essas experiências, eu acho que tem que ser... as empresas têm que ter um pouco de responsabilidade. Óbvio que é sempre for profit, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas a que custo também, né? Porque é meio que uma bet, pra pensar. A bet também é uma fintech, não é? Sim. Você vai usando da crédito pro cara usar, o cara acaba... É uma fintech. Ela tem uma parte da operação dela É crédito. fintech. É você ofertar crédito. Você vai no cassino em Nova York, já te dá um monte de coisa. Algumas bets até colocam assim, uma fintech para fazer o pagamento, uma fintech para fazer antecipação e outra fintech para fazer o câmbio. Então as pessoas até conseguem, elas montam uma indústria. Isso é uma coisa pra gente falar. Então tudo é fintech, cara. Tudo é fintech, no final das contas. Você falou que é uma fintech. Qualquer coisa pode ser uma fintech. Esse podcast pode ser uma fintech. Se você começar a abrir live aqui e recetar dinheiro, a galera manda dinheiro pra você, você vira um podcast, uma fintech. Você vende coisa na internet de merch também, tudo virou. Aí, ó, pegou a dica. Aí, ó. E o legal também, se puder falar também, um pouco, um paralelo entre o mercado brasileiro e o mercado americano ou outros países que você tem viajado, visitado. Eu acho que na lógica do ecossistema ali, tanto no país em si, quanto dentro da fintech, se muda ali. Boa. Eu acho que é importante dizer que cada país tem uma especificidade na forma como foi criado o sistema financeiro, né? O arranjo de pagamentos, etc. Né? Óbvio, eles têm blocos unitários, pega a Europa, é meio que muito parecido, né? Porque segue regulamentações que são extranacionais, né? Mas a gente sempre olha para os Estados Unidos como o país mais inovador. Precursor. Eu discordo que os Estados Unidos é o mais inovador hoje. Acho que o Brasil está mais na frente dos Estados Unidos em muitas coisas. Financeiro, sem dúvida. Totalmente, entendeu? Os Estados Unidos é muito arcaico em algumas coisas. Né? E a própria Europa também. A pessoa fala, caraca, galera, na Europa, a adoção de cartão de crédito é baixíssima. Os bancos não dão cartão de crédito às pessoas. As pessoas pagam cartão de débito. E pagam em outros mecanismos. Pagam no cheque ainda. Qual a última vez que você fez o cheque?
Cara, a última vez que eu fiz o cheque foi uma história super engraçada. Eu tava morando em Chicago, eu errei e atrasei meu pagamento do meu aluguel. Aí a administradora do prédio virou pra mim e falou assim, agora... Eu falei, poxa, tá bom, vem aqui, né, no escritório. Eu falei, beleza. Pô, então podia ir, mete mais um boleto aí pra poder pagar, libera o link lá que eu pago, né? Eu pago com meu cartão e tá tudo bem. Assim a mulher falou, não, você não entendeu. Como você atrasou, agora você precisa ir no seu banco, que era o Citibank na época, vai no seu banco, pede pro banco emitir um cartão, um cheque, que é um cheque que eles chamam de, sei lá, trust check, uma coisa assim, que é um cheque emitido no nome do Citibank, que você assina lá, que tá, ó, vou pagar, num valor, assim, do meu aluguel. Eu não tô falando de uma mansão, tô falando de um apartamento estudantil. E aí, com esse cheque na mão do Citibank, eu fui lá, voltei pra administradora do prédio, falei, tá aqui o cheque de garantia do pagamento. Aí sim ela liberou o link, aí eu paguei o meu aluguel. Uma confissão de E dívida. aí sim eu voltei, peguei o cheque de volta, voltei no banco e devolvi o Nossa. cheque Quanto de tempo você volta. perdeu fazendo isso? Cara, foram 4 dias. Olha aí, ó. 4 dias. É bizarro. No Brasil, o que o cara Inventar faz? O esse cara vai mandar um negócio pix todo. pro cara e resolver em... Ah, na hora. O cara Na hora. Então, você mesmo desci respondeu nesse- a diferença entre o mercado americano e o Isso. mercado brasileiro. É, Né? Aqui a gente é muito mais ágil. Né? E a Europa segue a mesma linha. A Europa você faz as coisas por correio ainda. É. Né? Você precisa ir presencialmente no banco, levar uma porrada de documento para abrir uma conta. Né? Eu abri recentemente uma conta nos Estados Unidos. Né? Eu tenho meus negócios lá e etc. E eu precisava abrir uma conta pessoa física lá. Né? Então, sem ser morador americano. Então, usando, tipo, subterfúgios, né? Que são totalmente legais, um disclaimer aqui, pra conseguir abrir uma conta como um cidadão alien, que eles falam, que não é de lá. Uhum. Muito moroso. Mas existem formas de você conseguir entrar. Então, assim, a burocracia é um ponto que ainda falta muito a ser incorporado nos Estados Unidos e em alguns outros mercados, versus aquilo que no Brasil já foi avançado bastante nos últimos anos. Né? E falar de mercado de pagamentos é ainda mais complexo pelo fato de você não ter esses settlements, né? Essas ativações, tipo, dia day zero, por exemplo. Tudo demora. É isso. Porque a forma como foi criado o sistema de financeiro, ele foi criado com dinheiro de verdade. Aqui a gente vai entrar em política monetária, M1, M2, M3, esse negócio assim. Uhum. Mas nos Estados Unidos, realmente, quando você manda o dinheiro pra você ou pra quem quer que seja, é dinheiro de verdade que vai. É. Não é o dinheiro fictício que aparece no banco. Não, realmente tem um transporte de valor, óbvio que... E me falaram depois, por que demora mais nos Estados Unidos? Porque se eles quebrarem alguma coisa, o sistema mundial colapsa. A gente pode quebrar alguma coisa no Brasil, tipo, dá problema, mas... Você não pode quebrar lá nos Estados Unidos. É isso. Tipo, esse problema. Então, assim, essas inovações que existem, né? O cara fala de pagamento parcelado. Agora que os caras estão vindo com esse buy now, pay later, né? Que são coisas, tipo... Que, pô, revolução. Buy now, pay later. Não, a gente faz desde a década de 80 no Brasil. Tipo, não é nada novo, entende? Então, são coisas que a gente tem que entender quando a gente trabalha nesses mercados. É que, tipo, a gente pega o mercado asiático, por exemplo. Tudo wallet. Tudo o cara paga com QR Code, com a íris do olho. O cara paga com Palma da com a mão. palma na mão, às vezes. Né? Tudo com dinheiro que não parece que não existe. É tudo na... E os caras têm um controle na China, controle de... Você vai pra China, você fica maluco, né? O cartão de crédito não funciona. Dinheiro, os caras não querem nem chegar perto. Exato. É tudo no Alipay, tudo no WeChat. É. Então, cada mercado tem uma especificidade. Né? Então, se for para olhar para uma ótica de e-commerce, por exemplo, eu tenho que adaptar a minha estratégia de venda, né? E também o meu stack de pagamentos para mercados específicos, colocando aquilo que vai converter mais. Uhum. Né? E na Europa, o que converte mais não é, por exemplo, o cartão de crédito. É os métodos de pagamentos locais. Né? Cada lugar tem um. Na França tem lá o Carte Bleue, na Holanda tem o Sofort, na Alemanha tem não sei o quê, tem as transferências SEPA entre diferentes lugares. Então tem que entender que cada mercado tem uma preferência e adaptar a tua forma de vender para esses mercados para otimizar a aprovação e conseguir ter mais receita. Eu só contribuindo também, porque volta no ponto que a gente falou de dor, que hoje faria as pessoas desenvolverem serviços financeiros e tal. Cara, todo mundo aqui hoje está comprando tempo a todo custo, né? Então, você quer comprar tempo hoje muito mais do que já quis um dia, principalmente porque a gente tá, assim, com tudo muito atropelado. E não é só um sentimento, tá tudo muito mais rápido mesmo. A gente não consegue ver um vídeo, sentar no vezes 2, ouvir um áudio. Então, assim, as pessoas estão cada vez mais
sedentas por celeridade. Então, o serviço financeiro vem disso, né? O Pix vem disso. Você fica maluco de ter que escrever os dados do cartão para comprar um negócio. Não, eu já desisti de compra por ter que colocar o número do cartão. Então, assim, então, Cara, assim, que Apple Pay na hora. Sem falar que é isso que eu ia falar, eu nem ando com meu cartão mais. Então assim, você deixa de comprar por conta disso. Aí tem 2 pontos, né? O consumidor olhando realmente pro quanto ele tá perdendo de tempo pra fazer as coisas. Então, cara, você vê as pessoas, assim, esses patinetes que tem aqui em São Paulo, pra você andar na ciclofaixa. É uma fortuna, gente. É mais caro que um Uber pra você andar num espaço. Mas é porque as pessoas querem fugir do trânsito. E aí tem um serviço financeiro embarcado. Então, é esse o ponto. Eu acho que hoje as pessoas que conseguirem resolver ganho de tempo para as pessoas, ainda tem muita oportunidade de negócio. E isso é desde um ponto de pagamento, em que você está na fila de um varejo e você coloca seu CPF ou seu rosto e você já pagou, né? Então isso é muito, muito melhor do que você ter que passar num lugar para fazer o cartão, aí você vai numa fila. Por isso que hoje o varejista, e eu falo isso com propriedade, os meus clientes não estão, mas antes que você queria fazer um cartão na loja, você tinha que ir pra uma outra salinha, fazer todo um processo. Ninguém mais vai. Ninguém mais quer. Pra quê? Por quê? Por conta do tempo. Você tem o self-checkout, por quê? Tempo. Então, o movimento tá cada vez mais indo nessa linha. E aí você pega a Rappi, como você deu de exemplo. Eu lembro quando o Rappi lançou a feature de sacar dinheiro. Você não queria ir no saque, você não queria ir no Caixa Econômica, né? No ATM lá, né? Então, são coisas que as pessoas estão cada vez mais pensando em o que eu te trago de mais tempo. Você faz pesquisa hoje, por exemplo, isso não é só do jovem, não. Você faz pesquisa de como resolver um problema no TikTok, porque é rápido. Eu preciso pegar o gancho da Letícia aqui pra falar do que tá vindo, né, de agente e-commerce, né, que, cara, esse é um tema que tá super falado e que muito quente, hypado e tal. Porque, falando de otimização de tempo. Mas é legal você explicar primeiro. Tá, eu vou falar. O que é agente e-commerce? Basicamente, com o avanço de IA, a gente vai ter agentes, né, na internet que vai fazer as coisas pra gente. Vai comprar. Então, por exemplo, já tem startups fazendo isso. Você bate uma foto da sua despensa. E a IA vai descobrir o que falta pra você comprar. Daí o IA vai bolar a foto da sua despensa, vai entrar na loja do Samarché, vai comprar as paradas e mandar pra sua casa, automático. Cara. Tipo, estamos nesse nível, né? Eu tenho uma Tô precisando de um negócio de um amigo meu, amigo meu conhecido, eu conheci aqui em São Paulo, os caras levantaram dinheiro agora, estão super bem, chama Carta, eu dou nome aqui, eu gosto de também pra indicar umas pessoas e tal. Carta é uma fintech, eles estão em Miami, mas eles são equatorianos, e eles têm um cartão de crédito emitido nos Estados Unidos para não residentes. Então você, com o teu CPF aqui, consegue um cartão de crédito emitido nos Estados Unidos para caso você gastar lá fora. Ele não paga IOF, tem uma série de vantagens, né? Só que, óbvio, para mim me serviu muito, porque eu fico muito tempo lá e tal, etc. Mas o que me chamou atenção, óbvio, é a questão do cara consegue dar crédito sem ter nenhum histórico de crédito americano, isso é uma coisa já fantástica. Eles focaram muito na questão de trabalhar junto com as empresas de investimento, né, de alta renda, para ofertar esse tipo de cartão que o cara quer, né? Mas o que me chamou a atenção mesmo foi o concierge que eles criaram no WhatsApp. Hoje é tudo no WhatsApp. E aí você consegue basicamente comprar uma passagem aérea com o concierge do WhatsApp, que é um IA. Passaporte. Cara, eu achei bizarro o que o negócio fez. Ele falou, cara, eu tenho 50 mil milhas, 50 mil pontos ali que eu acumulei. Preciso de um trecho Floripa, São Paulo, dia tal. O IA vai lá, acha o voo e compra pra ti com teus pontos ou com cartão de crédito e debita direto. Então a gente tá criando... Você pode criar uma série de agentes, tem vários startups nisso que vai basicamente fazer as coisas pra você. Isso é bem legal. Tipo, ele vai fazer compra pra você, vai comprar alguma coisa, antecipar uma necessidade sua, né? E aí, tem milhares de dúvidas que ninguém vai saber. Tá, mas como é que é a questão de aprovação disso? Vou deixar uma IA ter acesso ao meu cartão de crédito, se der um problema, o cara começa comprando um monte de coisa. Como é que é o chargeback de uma transação criada por um IA? Eu posso dizer que eu não aprovei, mas como é que eu tenho esse consenso? Exato. Entendeu? Quem aprovou, como aprovou. Ninguém sabe. Complexo. A Visa tá em cima disso. Falei, cara, gente, e-commerce, não sei o que. E, cara, é a nova evolução,
né? Você mandar automatizar uma ação por meio de uma máquina Sim. que vai, tipo, comprar o que falta na sua casa, ou vai notar, você não cortou o cabelo faz 3 dias, eu vou, sei lá, faz um mês, vou fazer um booking de uma sessão de cabeleireiro, entendeu? Então, você já consegue fazer essas coisas, mas a gente tá nesse mundo aí de, meu, o que vai acontecer? Não sei o que a Letícia pensa disso, mas é muito louco você perceber que não controla mais. Você vai botar uma máquina pra fazer sua vida, basicamente. Né? É assustador. É que eu acho que não tão acho que a gente nunca viveu, eu nunca vivi com tanta profundidade essa revolução que a gente tá vivendo agora com o IA, né? Mas eu me lembro de quando a gente começou a falar de Pix e isso assustou muito as pessoas, né? Do tipo, meu Deus, o que vai ser? Mas como assim, tão rápido? Mas, né? Então, acho que a gente vai aprendendo a lidar com isso. Tem ainda muito a aprender em relação a essa inovação, né? A gente tem que aprender a lidar com isso. O que eu falo, voltando a serviço financeiro, o próprio Banco Central, ele assume bastante risco, né? Então, deixa acontecer, depois eu vejo como eu resolvo, né? Exato. Vamos ver como é que funciona, vamos ver a aderência. Então, acho que o desafio é a gente realmente entender como a gente, enquanto consumidor, se protege dessas coisas e como a gente realmente estuda, porque isso vai mudar muito, muito, muito. E mais ainda comprar pra você e tudo mais, mas assim, gente, a quantidade de informação e consentimento hoje, por exemplo, de Open Finance no Brasil, já é absurdo. Então, havia, sei lá, 2023, por exemplo, metade dos consentimentos que existem hoje, porque as pessoas estão cada vez mais querendo facilidade. E para ter facilidade, a gente precisa dar informação. Então, é meio que a gente não vai mais se opor a dar esse dado, visto que eu vou ter um agente fazendo por mim. É isso. Cara, a gente não tem mais medo de tanta informação que a gente dá para uma ferramenta de AI, por exemplo. Exatamente. O acesso ao nosso celular. Privacidade, entendeu? Acesso ao nosso celular, acesso a tudo. É realmente preocupante, assim. É realmente preocupante. Eu tava testando esses dias um agente, eu me surpreendi porque ele mandou uma mensagem sozinha pra uma pessoa. Eu falei, meu Deus. Tá, mas calma aí. Calma também. Calma aí. Sempre sou eu, foi só um teste. Não, mas a galera pirou aquele negócio do OpenClaw lá, aquelas coisas, a galera ficou maluca, tipo, o que tá acontecendo, entendeu? Mas eu acho que é isso. Eu tava usando outro dia também, brincando com aquela startup que chama Mag, né? Que é do WhatsApp lá. Pô, que maravilha, cara. Manda mensagem pra mim toda hora. Ó, tem tantos boletos no seu nome. Não é isso. Isso é o Open Finance, cara. Depois eu preciso mandar dinheiro de um banco tal pra tal banco pra cá e manda automático. Exato. Que Você manda um mensagem áudio. horrível, Mandar sei lá, R$500 do C6 para cá. E o cara vai lá e manda. Absurdo, cara. Mas ela só faz isso por causa do Open Finance. Exato. E o Open Finance é um negócio super legal, né? Começou na Inglaterra, depois o Brasil trouxe. Olha que interessante. Começou na Inglaterra, o Brasil importou a ideia do Open Finance da Inglaterra, só que o Brasil foi, como o Brasil é sempre revolucionário na parte financeira, o Brasil estudou e assim, melhorou, assim, 300%, e a Inglaterra tá, tipo, naquela época ainda tentando entender os primeiros passos, e o Brasil já tá voando na questão de Open Finance. Tem alguns os problemas sistêmicos, que é o consentimento, que você falou, e está evoluindo cada vez mais, mas só é possível, né? O Open Finance é basicamente você autorizar que os seus dados, suas informações financeiras sejam compartilhadas entre os bancos, entre os prestadores de serviços financeiros, os fintechs, enfim. E aí, o cara só sabe que você está devendo, você tem um boleto aberto para um outro banco, uma coisa, por causa do Open Finance. Exato. Total. E aí ele olha lá e fala assim, Lourenço, porra, mas não lembro que momento eu consenti com isso, eu tá? vou te pagar. Não faço ideia, cara. Não lembro, cara. Não faço ideia. Mas teve um consentimento na letra miúda, no termo de condições, algum momento eu consenti, mas em algum momento você consentiu. Você não só lembro. piscou, ele já... Alguma coisa aconteceu, em algum momento eu apertei o botão e aconteceu isso. Mas é legal também, por exemplo, se você tem uma dívida em aberto, dívida pessoal, outros bancos podem olhar e falar assim, poxa, eu Lorenzo, quero. eu quero. Sabe, você tá pagando aqui, ótimo isso, sei lá, cara, esse negócio de tantos dívida. pra um banco, vem pagar menos no meu aqui, entendeu? Eu tinha Tira esquecido você de pra cá. pagar umas faturas da Vivo outro dia. Eu lembrei, cara, tem que pagar essa fatura da Vivo. Linha bloqueada, era linha de trabalho, eu só uso a internet, não ligo pra ninguém e tal. Eu entrei no aplicativo da Vivo, eu falei, tá, que pagar meus débitos, né? Cara, eu fui lá e tinha... negocia aqui a oferta da Vivo pra, tipo, um desconto. Eu falei, cara, eu podia pagar inteiro. Se eu não pago, eu ganho desconto pra pagar. Ganhou um desconto, é isso. Maravilhoso, cara. Vamos pagar umas coisas lá. Maravilhoso. Bizarro. Muita risada com isso. Boa.
Ah, mas é isso, assim, um super prazer receber vocês. Eu acho que foi um papo super legal, que esse é o propósito do investimento, trazer... Difícil encerrar esse episódio, né? É, difícil. Pô, a gente vai Não, ficar até tá amanhã muito falando aqui. É. Muita coisa, Tem muito muito conteúdo. fácil. Vamos fazer a Fácil. segunda edição. É Eu isso. segurei umas 5 perguntas aqui. E é trazer esse ecossistema mesmo de um tema complexo de uma forma mais simples, palatável. E vocês conduziram muito bem isso. Foi uma honra ter essa Obrigada. participação aqui. Obrigada pelo Obrigado, convite, obrigada pela participação. Imagina, ter a Alessia aqui do meu lado me ajudou cada vez mais, porque alto nível de conversa. Então, Não, tá e bom. o Lourenço também, achar um dia que ele tá no Brasil. Que privilégio, olha só. Nossa, o privilégio sou eu de estar com vocês aqui. Prazer inenarrável. Obrigado por nos receber. Foi um prazer enorme, como eu falei. Ter uma pessoa no meu lado que também entende tanto do assunto é Boa. muito bom para levar a conversa ainda. Boa. Então, parabéns pela iniciativa e que seja ouvido e visto por muitas pessoas. É isso aí. Boa, bom Muito demais. obrigado. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada.